Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Liliane Peron e esse é o meu canal. A aula de hoje nós vamos falar sobre a África, tá? Por isso que eu peço permissão então para tentar homenagear esse povo africano, né? Quando a gente pensa em África, normalmente vem à nossa mente grandes animais, né? Ou pessoas que moram muito longe das cidades, os beduínos que habitavam a África, né? Só que a gente acaba esquecendo que a África é um continente bastante grande e com uma diversidade muito grande de pessoas, de cidades, e tem lugares grandes, tem lugares pequenos, né? Então tem uma diversidade muito grande neste continente chamado África. E nós vamos estudar um pouquinho nessa aula então sobre algumas características da África, poucas, depois vamos falar em outro capítulo um pouco mais, e depois vamos nos deter a uma grande chamada Egito, ok? Venha comigo para essa aula muito especial. Algumas curiosidades, né, sobre essa primeira parte da África que nós estamos estudando, né? Aqui embaixo dessa página que está aqui do ladinho do meu vídeo aqui, ó, tem 3 lugares muito bonitos que você pode pesquisar, você pode se aprofundar um pouquinho mais para ver as belezas que tem na África e as grandes cidades que tem, né, vários territórios lá do continente africano. Primeiro é o Kinshasa, Congo. Depois é o Monte Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, e por último o Cabo da Boa Esperança, que fica na África do Sul. A África, ela tem uma divisão, né, quase ali naquele mapinha que você pode observar onde tem a bandeira do Egito, depois os países que estão ao lado dele, né, que é Líbia, Argélia, e depois a República Saara ali, como se fosse uma linha imaginária que tem ali. Por quê? Porque fica o deserto do Saara. Então, acima do deserto do Saara, você tem uma divisão da África, né? E abaixo do deserto do Saara, que é um número maior de países, então, fica a África subsaariana. Ali você tem uma presença muito maior da população negra, né? E você vai conhecer um pouquinho muitas culturas naquela região ali, ok? Neste capítulo nós vamos nos deter a falar sobre uma grande civilização que surgiu naquela região ali, né? Que é o Egito, onde está destacado ali no nosso mapa, então, com a bandeira do Egito. Nós vamos trabalhar então algumas características do Egito, então, nesta aula. Galera, quando a gente fala sobre o Egito, né? A gente logo pensa nas belezas das pirâmides. Quem nunca imaginou, né, pensou naquela construção tão bela, ou então nas esfinges, ó, eu até tenho aqui na minha casa, ó, uma que eu ganhei, na verdade, quando eu visitei o Museu do Egito, que tinha exposição uma vez aqui na nossa cidade, né, e aí eu ganhei essa esfinge, tá? Então, são coisas sobre o Egito que chamam a nossa atenção, né, as pirâmides do Egito, elas foram construídas para ser, então, o túmulo dos faraós, né? A pirâmide de Kéops, ela por muito tempo foi a mais alta e a maior construção presente no mundo, né? Então diz que para construí-la precisou de 30 homens para construí-la e trabalhando interruptamente, 30 mil homens, desculpa, eu falei 30 homens, 30 mil homens trabalhando interruptamente durante muitos anos para conseguir construir a pirâmide, né? Então são algumas curiosidades sobre o Egito e como esse faraó ganhou uma importância tão grande que dedicava então muito do seu tempo e dos seus trabalhadores para construir isso que seria a sua habitação, onde ele deveria viver então para aguardar a vida após a morte, porque na crença deles, né, tinha a vida após a morte, que você então poderia usufruir das coisas que estivessem presentes lá dentro da pirâmide. Mas o Egito não é feito só de pirâmides, né? Quando a gente olha o mapa do Egito, a gente percebe um grande rio que vai cortando, então, várias regiões ali da África e corta o Egito também. Costuma-se dizer o seguinte, olha, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque num período especial do ano, eles começaram a perceber que o rio inundava. Então imagina assim, ó, que o rio era mais ou menos dessa espessura, né? E aí numa época do ano ele inundava e aí ele ficava muito maior do que ele era normalmente, né? Essa região aqui onde ficou inundada, né? Depois de quando eles paravam o período das cheias, que ele voltava a ser como ele era antes, essa região aqui formava um humus, que era uma terra extremamente fértil. Esse humus ele vai favorecer bastante a agricultura do Egito, certo? E vai favorecer o processo de sedentarização. Nós já estudamos no capítulo anterior, lembram? Pela sedentarização, quando as pessoas deixavam de ser nômades, de se mudar constantemente para fixar em um local. Então, quando eles vão se fixar no Egito, uma das escolhas deste local, né, uma das razões, será a fertilidade da terra. Então, eles vão poder habitar naquela região por conta da sua fertilidade.
Comenta-se até que alguns escravos eles trabalhavam no período das cheias, eles trabalhavam na construção das pirâmides ou dos outros grandes monumentos que tivessem na cidade, e no período então da seca eles trabalhavam, né, da não cheia, né, eles trabalhavam na agricultura, né, e dessa maneira a agricultura do Egito pôde crescer e se desenvolver. Então a gente fala que o Rio Nilo é uma dádiva nós falamos que o Egito é uma dádiva do Nilo, por quê? Graças à existência desse rio e à fertilidade que ele trazia à terra, aquela região pôde se desenvolver e crescer e ser rica em agricultura e conseguir se desenvolver então como uma das grandes civilizações que vão fazer parte da história da humanidade com bastante ênfase, né, por conta das riquezas trazidas por este rio. A sociedade egípcia, né, como nós já falamos também em outros momentos, a sociedade, nesse período, a gente tem que entender a formação da sociedade. Quem vai ganhando maior ou menor importância nessa sociedade, né? Na sociedade egípcia, você vai ter assim, ó, no topo da pirâmide vai ter o faraó e a sua família, né? O faraó, ele ganha uma importância bastante grande. Nós dizemos que o Egito era uma teocracia, né? Onde você vai ter o poder político relacionado com o poder divino, né? Então, o faraó tinha essa função de administrar, sendo visto então como representante divino. Na segunda parte você tem os sacerdotes e tem a nobreza também, que era formada por famílias consideradas importantes para a sociedade. Abaixo tem os escribas, uma palavrinha pouco conhecida pela gente. Escribas são aqueles que escrevem, né? A escrita egípcia era bastante elaborada, bastante difícil, então aqueles que conseguiam aprender a elaborada escrita egípcia tinham um local, né, privilegiado na sociedade, digamos assim. Depois tem os militares, os coletores de impostos, e abaixo os camponeses, que eram aqueles trabalhadores mais simples, e os escravos, então, que estavam presentes nessa sociedade. Lembrando que a sociedade egípcia, você tem uma necessidade de ter escravo para poder manter a sua estrutura, né, de trabalho, de agricultura, de construção, funcionando com a mão de obra, então, dos escravos.